Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Para começo de saída, lembrando que no último dia 31 de agosto de 2006, o Parlamento Brasileiro, através do Congresso, consumou o impeachment da presidenta Dilma. É óbvio que o PT, Lula e Dilma erraram muito, mas também está claríssimo, como o sol do meio-dia, que a decisão do Parlamento Brasileiro, tanto a da Câmara dos Deputados quanto a do Senado, se constitui como um golpe. Não foi golpe militar, mas foi golpe parlamentar, golpe jurídico, golpe midiático e golpe do sistema do capital. O povo brasileiro, quem ainda não está percebendo, perceberá isso em breve. Porque querem, na prática, meter a tesoura em muitos dos direitos sociais conquistados com muita luta nos últimos 30, 40 anos. Mas hoje nós temos a alegria e a responsabilidade de entrevistar aqui Maria Tereza Corujo. Maria Tereza, nossa querida Teca, bem-vinda. Obrigada pelo convite, Frei Gilvander. Maria Tereza Corujo, carinhosamente conhecida como a Teca, grande militante defensora das águas, militante socioambiental, integrante do movimento das Serras e Águas de Minas, combatendo firme ao lado do movimento Gandarela. Nos dias de 26 a 28, último de agosto de 2016, aconteceu a 21ª Assembleia da Comissão Pastoral da Terra do Estado de Minas Gerais, na Zona da Mata, no município de Muriaé, precisamente no distrito de Belisário. E você, Teca, foi uma das assessoras da nossa Assembleia lá, da CPT Minas. E nós ficamos, mais uma vez, estarrecidos diante da análise que você fez sobre o avanço devastador sobre as águas, o avanço das mineradoras em Minas Gerais. Então, eu queria que você socializasse com o público maior aqui um pouco da análise muito contundente e profética que você fez. A começar, você nos deu as notícias lá que aqui pertinho de Belo Horizonte, o governo de Minas já aprovou uma tal de Maravilhas 3, que é uma big barragem de mineração da Vale do Rio Doce, é isso mesmo? Sim, realmente foi no dia 28 de junho. Na realidade, não foi licenciada o governo, foi a instância que licencia, chama-se Unidade Regional Colegiada do Rio das Velhas, que tem representantes dos vários setores, e realmente nós fomos surpreendidos com uma votação onde só 4 conselheiros votaram contrários. É uma barragem com esse nome chamada Maravilhas 3, porque na realidade a Vale já tem no território de Itabirito Maravilhas 1 e Maravilhas 2. Duas barragens e vai fazer a terceira maior. E vai fazer a terceira. Essa terceira está prevista com 101 milhões de metros cúbicos, que é basicamente o dobro do que desceu na barragem do Fundão, em Mariana. E questões assim inacreditáveis, Frei. Por exemplo, quando eu fui olhar o parecer único do Estado, o parecer único do Estado era favorável a essa barragem. Do Estado através da Secretaria do Meio Ambiente? Através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, o parecer único técnico era a favor. E quando eu fui olhar o parecer único técnico, eu vi coisas que eu nem conhecia. Por exemplo, lá está claro que tem comunidades na zona de autossalvamento. Aí eu disse assim, autossalvamento? É isso mesmo. Elas têm que se salvar por conta própria, porque elas estão tão perto, em caso de rompimento... E abaixo. Que não há como as autoridades garantirem a retirada delas do lugar. Isso está colocado no parecer único do Estado favorável. E ainda por cima, 11 conselheiros, depois de 4 horas de discussão, votaram favorável. Outra questão, lá diz claramente que em caso de rompimento, pode chegar a Bela Fama. Bela Fama, para quem não conhece, é uma captação da Copasa, que fica em Honório Bicalho, Nova Lima, que é responsável pelo abastecimento... Pertinho de Belo Horizonte. Pertinho de Belo Horizonte, que é responsável pelo abastecimento de cerca de 2 milhões de pessoas. E lá coloca que é um dos pontos que pode ser atingido em caso de rompimento e que o que a Vale teria que fazer é fazer uma ligação para o responsável lá de plantão, dizendo, olha, pode chegar aí a lama
vocês vão ter que desligar o Interrompa a abastecimento. captação de água para Belo Horizonte, região metropolitana. Isso. Então, nós temos, era uma barragem que tem risco e ela tem um problema ainda por cima, que é, ela se romper, ela pode ir para cima de Maravilhas 2, é quase certo, porque estão em desníveis e uma chega na outra, e que se a Maravilhas 2 romper junto, aí a coisa fica pior ainda. Então, no caso das pessoas na chamada zona de autossalvamento, se romper Maravilhas 3 só, tem pessoas e casas e gente morando a menos de 3 minutos da chegada da lama. Como é que alguém se auto-salva em 3 minutos? Ainda mais se estiver dormindo. Isso é surreal. E se bater na Maravilhas 2 e a Maravilhas 2 romper, pelos cálculos lá dos estudos, as pessoas vão ter, as primeiras pessoas que estão mais perto, elas vão ter 30 segundos para se autossalvar. E isso foi licenciado. Maria Agora, Tereza, e lá, isso após o desastre, aquele crime ambiental hediondo da Samarco, da Vale da BHP, lá em Mariana, né, na barragem Fundão, que depois passou por cima de outra barragem e matou o Rio Doce, né? Rio Doce. Esse aqui, se romper, vai correr para onde a lama? Ela corre num rio chamado Rio de Peixe, então é um curso d'água, que embora essa barragem Maravilhas 3, ela esteja no território de Itabirito, ele está bem na divisa com Nova Lima, mas em termos topográficos, essa lama desceria pelo Rio de Peixe, que está no território de Nova Lima, e por isso que então ele chega ao Rio das Velhas e aí acaba chegando a Bela Fama. Então, por isso que Bela Fama, essa captação da Copasa, que abastece 70% da cidade de Belo Horizonte e outros municípios, ela está na área de risco em caso de rompimento. Então, como é que se imagina, depois então, em caso de rompimento dessas barragens Maravilhas 2 e 3, poderá ser a morte do Rio das Velhas? Isso. No caso, se acontecer o que aconteceu lá com o Rio Gualache e o Rio Doce, seria então o Rio das Velhas que chega no Rio São Francisco. Que é o maior dos 33 afluentes do Rio São Francisco, o Rio das Velhas é o maior. Será a morte indireta também do Rio São Francisco, que já está também na UTI, né? E é incrível, Frei, como é que é possível, depois do que aconteceu com a barragem do Fundão da Samarco, que na realidade é Vale BHP, como é que a gente ainda vive uma coisa dessas que aconteceu agora? Um licenciamento de uma barragem desse porte. E é para ser maior de fato? Quais as dimensões dela? Em termos de hectares, é 1.000 e poucos hectares. Eu não tenho o número agora de memória. 1.000 e poucos hectares de terra que ela vai assambarcar? Isso, mas a quantidade de rejeito é 101 milhões de metros cúbicos. Maior do que a barragem de Fundão? É, o que desceu, mais ou menos em Fundão, foi 50 milhões de metros cúbicos. Então, essa barragem está prevista para 101 milhões de metros cúbicos. Ô, Teca, quantas barragens de mineradoras existem no estado de Minas Gerais? Existem 755 barragens de rejeito de minério. Nós conseguimos preparar um mapa das barragens onde elas estão. A maior concentração é num lugar de Minas Gerais que é conhecido como quadrilátero ferrífero, e que nós chamamos de quadrilátero aquífero, porque é onde está o minério está a água, mas nesse território conhecido como quadrilátero ferrífero, que é mais ou menos assim, onde está aquela região de Ouro Preto, Mariana, o norte dessa região é a Serra da Piedade, o leste é a região da Serra da Moeda, Serrinha, e o sul é lá a região de Congonhas, só para ter uma noção espacial desse território, é onde vive a maior parte da população de Minas Gerais. Em torno de 5 milhões de habitantes. E nos últimos anos, várias barragens já romperam nesse território. Em Minas Gerais, barragens mineradoras, né? Isso. Nós tivemos o acidente há pouco tempo, há 2 anos, da Herculano Mineração. Matou, se não me engano, foram 3 pessoas. Nós já tivemos também na região de Nova Lima aquela grande tragédia da barragem da Rio Verde, né, em Macacos, ou seja, é um território que já tem um histórico de rompimento de barragens. Tivemos também o rompimento de uma grande barragem mineradora também na Zona da Mata, né? Sim, Miraí, isso. Ou seja, Bauxita, lá na região que afetou 12 municípios, inclusive municípios do Rio de Janeiro, né? Isso. Então, não se pode mais dizer que rompimento de barragem é uma coisa que pode acontecer. Nós estamos, nos últimos 15 anos, nós tivemos uma média
um total de 7 rompimentos de barragem de rejeito. E elas parece que são catalogadas e tem as que são de alto risco, médio risco, baixo risco. Isso. Tem risco de muitas outras romperem? Tem, inclusive, assim, a que rompeu em Mariana estava colocado como que estava com a estabilidade garantida pelo auditor. E a gente, nessa lista da FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente, tem várias que estão sem estabilidade garantida. Então, a pergunta que a gente faz, se uma que estava com a estabilidade garantida rompeu, que foi a do Fundão, imagina as que estão sem estabilidade garantida. E nesse território do quadrilátero são 423 barragens de rejeito. Tem umas menores, tem umas maiores, e quando a gente coloca no mapa, e vocês olhando o mapa, vocês vão ver como é impressionante essas barragens de rejeito no território. Então, quando vocês olharem Congonhas, que é no sul, vocês vão ver ela cercada de barragens de rejeito. Por quê? Porque Congonhas é cercada de atividades de mineração de ferro. Então, todos os lugares onde tem mineração de ferro e também de ouro, sempre acontece, além da destruição do território para minerar, eles têm que ter lugares para dispor rejeito. Então, esses territórios são cercados de barragens e é inacreditável. Nós não temos a localização dessas barragens atualizada. Então, a última planilha que nós podemos saber onde essas barragens estão é de 2013. Foi com essa planilha que nós fizemos esse mapa. Nós hoje não sabemos, e eu já falei com o presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, já faz 2 meses, e ele disse que estão atualizando o cadastro e que em breve vai estar disponível. Ou seja, nós temos 700 e poucas barragens de rejeito em Minas. A pessoa comum não tem como saber onde elas estão. Então, se ela estiver atrás de si, num lugar que ela não vê, ela não tem o direito à informação. E nós não temos fiscalização. Então, é uma situação realmente muito grave, muito preocupante. Eu lembro, Teca, há 12 anos atrás, 2004, a campanha da Fraternidade era sobre a água fonte de vida. Aí nós abraçamos a luta aqui contra a mina Capão Xavier, em Nova Lima, né, que era da tal da MBR, que foi vendida agora 100% da Vale. E tudo, colocamos 2 ações populares, uma ação civil pública. 6 anos depois, o Poder Judiciário deu ganho de causa para nós, dizendo que, de fato, a mina Capão Xavier afeta para valer os 4 mananciais de Capão Xavier, que é responsável por 10% do abastecimento de Belo Horizonte, mais de 350 mil famílias. E, na época, fizemos até uma CPI na Assembleia, aí eu fiquei estarrecido. Chega lá uma representante da FEAM, que é a Federação Estadual do Meio Ambiente, né, do governo, e diz mais ou menos assim: não, o governo de Minas não tem funcionários para fazer fiscalização das mineradoras. Os funcionários das mineradoras fazem os relatórios periódicos, manda para a FEAM, e nós do governo apenas lemos os relatórios feitos por funcionários das mineradoras. Falei, ué, então é raposa cuidando do galinheiro? É. Né? Mas, Teca, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e nós voltaremos já já. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, na TV Comunitária de Belo Horizonte, entrevistando Maria Tereza Corujo, a nossa Teca, grande lutadora aí na defesa das águas, do meio ambiente. E nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuarmos aqui entrevistando a Teca. Espere aí. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie.
porque juntos chegamos mais longe. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Maria Tereza Corujo, a nossa querida Teca, né, integrante, militante firme, aguerrida na defesa das águas, do meio ambiente, lutando pela construção de uma sociedade justa e sustentável ecologicamente. Teca, no final do primeiro bloco, nós estávamos analisando aqui então que assim, parece que as autoridades não tiram as lições, né? Aconteceu o crime hediondo, a tragédia, a devastação lá da Samarco, Vale e BHP, em 5 de novembro do ano passado, já está quase há um ano, né? E me parece que nenhum diretor, nem da Vale, nem da Samarco, não foi preso. O acordo que firmaram com o governo é um acordo injusto, né? Os atingidos continuam, o rio continua morto. O que é preciso dizer, informar para a sociedade aqui sobre a grande injustiça que continua clamando por justiça, que foi esse crime da Samarco, Vale e BHP? Eu digo que nós temos o crime que aconteceu e nós temos o crime após o que aconteceu. Porque não ter feito o que deveria já ter sido feito, tanto em relação aos atingidos quanto ao meio ambiente, todas essas tentativas das empresas de negociar ou então minimizar, não assumir, deveriam estar presos todos os responsáveis. Ou seja, não dá para acreditar que uma coisa desse porte, com 19 perdas de vidas, com um rio inteiro prejudicado, chegou ao oceano, com mais todo de o impacto. 1000 quilômetros de comunidades afetadas. Como é que isso, né? continua com essa não legalidade? E o incrível, a Samarco tentou agora, há um mês, já deu entrada no licenciamento para continuar as atividades. Para reabrir? Para reabrir. Para continuar mais do mesmo? Para continuar mais do mesmo, dizendo que vai pôr o rejeito numa cava. O Ministério Público, nós já tínhamos entrado com recurso, com pedido da audiência pública, com a nossa sociedade civil, e o Ministério Público conseguiu um caminho para parar, ou seja, não tem como caminhar. Ou seja, nós temos uma empresa, que na realidade são duas, cometeram esse crime e ainda estão se sentindo confortáveis para reiniciar, só estão preocupados em voltar à sua atividade. E tem a coisa grave, eles estão querendo, a outra alternativa deles era pôr o rejeito em cima de Bento Rodrigues. Se não tivesse havido uma ação do Conselho de Patrimônio, junto com os atingidos em Mariana, para aquilo estar tombado, ou seja, estar protegido como um patrimônio cultural, a Samarco, a solução para ela era, já que arrasou a primeira vez, vamos transformar em uma barragem. Nós fazemos aqui o alteamento. Cara, olha, nós estamos vivendo, diante desse crime hediondo cometido pela Samarco, dessa tragédia, um outro crime hediondo, que é o que as nossas autoridades, o que as próprias empresas não estão fazendo. Isso, que é isso? Nós estamos num estado sem lei, estamos num faroeste, estamos vivendo o que é isso? Século XXI, atitudes bárbaras e barbárie em relação a esse crime, não dá para aceitar. Teca, em Minas Gerais experimentou 12 anos de governo do PSDB. Primeiro foi Aécio Neves durante 2 mandatos, depois Antônio Anastasia, né? Depois Alberto Pinto Coelho alguns meses. E eu lembro muito bem que nesses 12 anos, a gente dizia assim que as leis ambientais estavam sendo fortemente burladas e que o Estado estava entregue à ação depredadora e devastadora das mineradoras. Então, era fatiamento dos licenciamentos ambientais, milhares de condicionantes não cumpridas, tudo era em nome do econômico. Mas parece que aí mudou. Sim. Entrou o governo do PT e parece que com o PT e Fernando Pimentel e PMDB como vice e tudo, parece que continuamos na mesma estrada, chegaram inclusive já a aprovar um projeto de lei que já virou lei, flexibilizando mais ainda o licenciamento ambiental? Sim, é outra coisa que nós nunca imaginamos viver, porque a gente, depois de 12 anos lidando
com essa questão ambiental e a nossa experiência com a mineração e vendo tantas violações, né? Tanta dificuldade de defender meio ambiente, pessoas e água, nós nunca pensamos que a gente ia viver uma coisa pior ainda. Então, essa mudança que houve no Sistema Estadual do Meio Ambiente, nos processos, nos licenciamentos ambientais, é de extrema gravidade. Esse projeto de lei que o Pimentel enviou em regime de urgência, enviou para a Assembleia Legislativa. Enviou para a Assembleia Legislativa. Ficamos tão assim... Isso agora no primeiro semestre de 2016? Foi antes do rompimento da barragem do Fundão em Mariana. E quando aconteceu o rompimento, se solicitou que se tirasse o regime de urgência para se poder reavaliar o que é que significaria toda essa flexibilização da legislação, porque não é o momento de flexibilizar nada, tem que se ter muito cuidado, e não tirou o regime de urgência, mesmo com o que aconteceu em Mariana. E foi aprovada pela Assembleia Legislativa, já está sancionada. E está sancionada, as consequências vão começar a ser sentidas. Qual é o teor logo dessa lei? É um teor complexo, mas tem coisas muito básicas que eu posso explicar aqui para o ouvinte. Uma delas, por exemplo, quem vai licenciar empreendimentos de classes 1 a 4, que são em termos de ordem gradativa de impacto, elas vão ser pelos técnicos da Supran, do Estado. Não vão mais passar... Supran é a Superintendência... Superintendência de Técnica do Sistema de Meio Ambiente. Antes, licenciamentos 3 e 4 iam para as unidades regionais colegiadas e as pessoas, os conselheiros, a comunidade teria chance de acompanhar. Pelo menos seria mais democrático a participação da sociedade. Não, vai ser direto dos técnicos. Então, retirou algum poder da sociedade civil e ficou exclusivo do Estado. Só os empreendimentos classe 5 e 6, que são os de maior impacto e maior potencial poluidor, é que ainda vão para uma instância colegiada, só que vai ser a Câmara Técnica Especializada. Não é mais a unidade regional colegiada. Essas instâncias continuam, unidade colegiada, só que elas vão ser para recurso. Só que aqui no nosso estado, você entra com recurso, enquanto isso o empreendedor começa a explodir, a destruir, e quando o recurso... É igual a mina Capão Xavier. 6 anos depois, a Justiça da Grande Causa já tinha uma cratera de 400 metros de profundidade. Já se perderam os aquíferos em Capão Xavier, tudo. Então, voltando à Câmara Técnica Especializada, as câmaras técnicas especializadas, da forma que elas estão compostas, é tipo assim, você começar um jogo de futebol já sabendo que vai perder de 10 a 0. Quem participa? Como é que é a composição? Eu só conheço mais a da Câmara de Atividades Minerárias. Então, vocês veem, na Câmara de Atividades Minerárias, são 6 representantes do setor público e 6 da sociedade civil. Só que nos 6 da sociedade civil, tá Sindextra, que é o Sindicato das Empresas de Mineração, IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, é a Associação dos Municípios Mineradores, e tem uma vaga para a ONG que protege o meio ambiente. Então, deu quase 80%, 90% do lado dos que têm interesse econômico, né? Ou seja, é surreal, assim, é muito trágico, porque isso vai significar que os licenciamentos de mineração, que já era difícil lidar com esses licenciamentos, elas vão passar a rodo, vão ser licenciados a rodo, e isso, quando as pessoas tomarem conhecimento, isso já vai estar em cima da cabeça delas, já vai estar acabando com o território, com a saúde, com outras perspectivas de futuro. Eu, pessoalmente, tenho 15 anos de caminhada, Frei. Eu nunca vi um momento tão grave para o nosso estado maravilhoso, que era a Caixa d'Água do Brasil e que está à beira de um colapso. Porque agora nós temos um Rio Doce assassinado, e nós temos a outra bacia, que é o Rio São Francisco, também em grave situação, o Rio São Francisco, e um modelo que, a partir dessa mudança ambiental, que é para facilitar tudo para o setor econômico. Apunhalando o meio ambiente. E nós, como é que nós vamos sobreviver nesse território? Teca, quando os Estados Unidos estava bombardeando o Iraque, e com aquela grande mentira que, Saddam Hussein tem arma química, depois comprovou que era tudo mentira, aí eu fiquei pensando, gente, parece que a graça e a desgraça do povo iraquiano é o fato de estar em um território cujo subsolo é uma das maiores jazidas de petróleo, né? Aí por isso, chuva de bomba, né? Aí eu fico pensando, Minas Gerais também, nós não podemos esquecer, é o único estado do Brasil que tem minas no nome, né? Minas de água e minas de minério. Eu fiquei pensando, então parece que a nossa graça e desgraça em Minas Gerais é o fato de estarmos em um estado minerador.
assim como é o Pará, mas aqui em Minas, né, não é à toa que a Vale nasceu em Minas, aqui em Itabira, né? E tal. E hoje a cidade de Itabira está dentro das crateras da mineração, é uma das cidades que tem o maior índice de suicídio, né, de depressão, tudo por causa da poeira e dos resquícios ali da ação mineradora, né? Aí eu fico pensando, eu falei, gente, se continuar esse projeto, esse modelo devastador, daqui a pouco nosso estado vai ter que mudar de nome, vai ser crateras gerais, cemitérios gerais. Porque, Teca, e aí com isso eu queria, nosso tempo está quase vai te perguntar, eu ando muito em Minas Gerais, mas que eu vejo norte de Minas, noroeste de Minas, Vale de Jequitinhonha, praticamente quase todos os córregos já secaram, os rios estão secando, e o povo está sobrevivendo, quem pode tem que fazer um poço artesiano e cava lá 200, 300, 400 metros para suptar água. E no Norte e Noroeste está ouvindo muita gente falar que depois de 2, 3 anos, inclusive os poços artesianos estão secando. E a vazão do rio é cada vez... Então, assim, parece que nós estamos numa situação de guerra não declarada. E isso é grave, porque a guerra declarada, a gente pelo menos está vendo o inimigo e está podendo buscar uma saída. Essa guerra disfarçada de desenvolvimento, progresso, democracia, isso é um crime, porque está impedindo que as pessoas e a sociedade possam conhecer a verdade. Acaba sendo progresso para alguns, né? Isso, para uma minoria, para o capital estrangeiro, porque esse minério é 80% para exportação, não é para ser uma soberania e as pessoas aqui desse território decidirem como ir usando esse minério, inclusive para as gerações daqui a 500 anos, 1000 anos. Não se está falando nada disso. Então, para mim, não é que Minas a desgraça, é os nossos governantes, as nossas autoridades, que estão com o nosso dinheiro público gerindo o coletivo e elas estão gerindo o interesse particular dos grandes grupos, das grandes minerações. E nós temos que conseguir uma saída como coletividade para parar isso imediatamente, porque é muito grave. A crise hídrica está avançando, né? Nós já estamos à beira de um colapso, tem pessoas que já estão vivendo escassez de água, tem muito câncer e muita doença por causa da nossa péssima qualidade de água, e agora querem licenciar tudo, de qualquer jeito. Ou seja, nós não podemos continuar, temos que encontrar uma saída. Teca, muito obrigado. Lembrando aqui, mais informações, pode procurar lá, www.movsan.ning.com, que é o Movimento Serras e Águas de Minas.ning.com, ou então o site www.aguasdogandarela.org. Maria Tereza Coruja, muito obrigado. Obrigada, Frei, pela oportunidade. Muita saúde e vida longa para continuarmos a luta, tá? E vocês que façam também, colaborem. Ok, agradecemos a atenção de todos, agradecemos aqui a direção e aos funcionários da TVC-BH e você que nos honra com sua atenção. Obrigadão e até o próximo Palavra Ética.